A emocionante história de Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, 1940 a 2022. Foi um jogador brasileiro de futebol conhecido como Rei Pelé. Encantou o mundo com seus dribles e passes. Foi nomeado embaixador mundial do futebol. Foi eleito o atleta do século. Levou o Santos Futebol Clube, onde atuou por mais de 2 décadas, a ganhar mais de 40 títulos. Pelé foi artilheiro do Campeonato Paulista. Ganhou o título 11 vezes, onde 9 foram consecutivas. Foi artilheiro da Taça Brasil, da Taça Libertadores e do Torneio Rio-São Paulo. Fez sua estreia na seleção brasileira com apenas 17 anos incompletos, onde só se despediu em 1971. Ele também foi ministro dos esportes entre os anos de 1995 a 1998. Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, nasceu na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1940. Filho de João Ramos do Nascimento Dondinho, também jogador de futebol, e de Celeste Arantes. Desde pequeno, Pelé gostava de futebol e jogava com uma bola de pano. Em 1944, mudou-se com a família para a cidade de Bauru, em São Paulo. Com 10 anos, Pelé começou a carreira de jogador de futebol no Infanto Juvenil do Bauru Atlético Clube, onde conquistou o bicampeonato em 1954 e 1955. Ainda em 1956, Pelé foi levado para treinar no Santos Futebol Clube pelo também jogador Valdemar de Brito. Em jogo-treino, Pelé fez 4 gols, onde seu time ganhou de 6-1. Sua primeira partida oficial foi no dia 7 de setembro de 1956, em um jogo amistoso entre o Santos e o Corinthians. O resultado foi de 7-1 para o Santos, com 2 gols de Pelé. Na contagem de 1000 gols da carreira, este foi o primeiro oficializado. Pelé levou o Santos a conquistar muitos títulos. Em 1974, fez o seu último jogo com a camisa do Santos. Títulos e conquistas no Santos. Bicampeão da Taça Libertadores da América, 1962 e 1963. Bicampeão mundial de Interclubes, 1962 e 1963. Campeão da Taça de Prata, 1968. 5 vezes campeão da Taça Brasil, 1961, 62, 63, 64 e 1965. 25 títulos de torneios no exterior. A participação de Pelé na seleção brasileira. Pelé fez sua estreia na seleção brasileira no dia 7 de julho de 1957, com 16 anos, na Copa Roca, no jogo contra a Argentina, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, onde marcou seu primeiro gol pela seleção. Porém, o Brasil perdeu por 2-1. Em 1958, na Copa do Mundo da Suécia, Pelé começou a usar a camisa número 10, que se tornou sua marca.
Nos 2 primeiros jogos, ele ficou na reserva, só vindo a jogar na terceira partida contra a União Soviética. Na partida, Garrincha marcou o primeiro gol e Pelé deu assistência ao segundo gol de Vavá. No jogo seguinte, Pelé marcou o segundo gol na vitória sobre a Inglaterra, conquistando seu primeiro gol na Copa. No jogo final contra a França, no dia 29 de junho, Pelé marcou 2 gols, quando o Brasil foi campeão mundial, vencendo a Suécia por 5-2. Pelé tornou-se o jogador mais jovem a conquistar uma Copa do Mundo. Na Copa do Mundo de 1962 no Chile, Pelé já era considerado o melhor do mundo. Na primeira partida contra o México, Pelé foi fundamental na vitória por 2-0. No jogo seguinte contra a Tchecoslováquia, Pelé sofreu uma distensão muscular e ficou fora da equipe. Quando brilhou, no seu lugar foi o jogador Garrincha, quando o Brasil conquistou a segunda Copa do Mundo. Já na Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra, embora o Brasil estivesse tomado como um time de grandes jogadores como Pelé, Garrincha, Gilmar, Djalma Santos, Jairzinho, Gerson e Tostão, disputou apenas 3 partidas, sendo eliminado na primeira rodada. Na Copa do Mundo de 1970, no México, sob o comando do técnico Zagallo, o Brasil jogou 6 partidas e conquistou 6 vitórias. O Rei Pelé marcou 4 gols e protagonizou alguns dos lances mais bonitos da história do futebol. Na final, Brasil e Itália entraram em campo na disputa pelo tricampeonato mundial e, consequentemente, a posse definitiva da taça Jules Rimet. Em uma cabeçada, Pelé abriu o placar. Em seguida, a Itália empatou. No entanto, Gerson fez 2-1, Jairzinho fez 3-1. E Carlos Alberto, em uma bola rolada por Pelé, fez 4-1, conquistando o tricampeonato e definitivamente a taça Jules Rimet. Em 1971, Pelé decidiu se aposentar da seleção brasileira e sua despedida se fez em 2 jogos. A primeira partida foi realizada em 11 de julho contra a Áustria, no estado do Morumbi, em São Paulo, que terminou empatada em 1-1. A segunda partida foi no estádio do Maracanã, em 18 de julho, contra a Iugoslávia, com o placar de 2-2. Pelé atuou apenas no primeiro tempo, deu a volta olímpica no intervalo da partida. Assim, nós procuramos trazer nesse documentário um resumo histórico sobre a vida de Pelé. Fica aqui as nossas homenagens a ele, que é tido como rei do futebol, que nos deixou neste dia 29 de dezembro de 2022. Rádio Novo Milênio, a rádio que toda a família pode ouvir. TV Novo Milênio, a TV que toda a família pode ver. Veículos de comunicação, cada vez mais a serviço do Evangelho, da verdade e da paz.